Ó, se eu errar, o almoço tá pago no pra toda a equipe. Alô, alô, no programa desta quinta-feira, de olho em Santa Fé e Galo, e os preparativos do Cruzeiro contra o Mineiros. É Copa Libertadores do almoço. Os caras, sabe o que é? Eu prometo essa aí eles ficam assim, Ó, hoje é 25 de junho de 2015. São 13 horas e 27 minutos. Se o Sport não figurar no G4, eu apresento o programa depois, no final do campeonato, depois da última rodada, de saia. E é mini saia, tá? Os donos da bola. Oferecimento: Skin, gostosa e refrescante, do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa do jeito que o povo gosta nem sempre é assim, né? Garçom. Bati. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Pode ser para fazer as compras, para quitar uma prestação ou pagar as contas. Seja qual for a situação, o empréstimo pessoal da casa é a melhor solução. Com ele, você tem dinheiro na mão e na hora. E pagamento facilitado no cheque ou carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Conheça ainda nosso crédito confiança para negativados. Conte com o empréstimo pessoal da Casa. Da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Com a Termominas na área, a concorrência treme mesmo. A Termominas fabrica com qualidade e eficiência isopor para lajes nervuradas e treliçadas, isolação térmica, refrigeração, molduras em isopor, telhas termoacústicas e cortes especiais para a indústria. Preços especiais para lajeiros e construtoras. Consulte-nos, seja um parceiro Termominas. Entregamos em todo o estado com o melhor preço de Minas. Não compre isopor sem falar com a gente. Isopor é na Termominas, 3328-3000. No Natal a alegria tem que ser bom mesmo é participar e brincar à vontade. O Natal do Itaú Power tem presentes, diversão e prêmios de montão. No Natal do Itaú Power, a cada R$300 em compras, você concorre ao novo Duster Oroch e a 2 viagens all inclusive para o Nordeste. E ainda temos diversos brinquedos gratuitos para as crianças se divertirem de verdade. Só o Itaú Power Shopping tem Natal de verdade. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Vem curtir, se divertir. Guanabara, o parque da família. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Muito bem, vamos dar um tempo nos donos da bola para falar da Clínica Implantar. E ninguém melhor que o Dr. Dilson Pó, que é o diretor da Implantar, para explicar o que é a Clínica Implantar, doutor. Everton, a Implantar é uma clínica odontológica preparada para atender pacientes com necessidades especiais, atendimento em todas as áreas da odontologia. O paciente que tem medo de fazer seu implante, que não fez por falta de coragem, na Implantar ele faz esse implante dormindo e sem dor no nosso bloco cirúrgico. Além disso, é claro, amor, carinho e a realização
realização de um sonho para a gente é o que tem de mais importante. Então, se você foi e não conseguiu fazer o tratamento em outros lugares, na Implantar você pode. Eu conheço, eu visitei, e agora você vê aí o recado de quem fez e gostou. Um sorriso bonito é o seu maior cartão de visita. Implantes Dormindo com Sedação, clareamento e tratamento completo. Venha você também descobrir por que Implantar é líder mineiro em implantes dentários. Eu fiz e garanto. Muito bem, estamos aí, não é? Promessa do uso da saia. E hoje chegou o grande dia. O grande dia chegou. O campeonato acabou. Eu, como sou um homem de palavra, o esporte terminou em sexto. E aí, o que eu posso dizer a vocês? Que o grande dia chegou. Mas eu estou de calça. Por que eu estou de calça? Porra, peraí. A Maitê Proença prometeu e não cumpriu. Por que eu tenho que cumprir? O dia que a Maitê Proença tirar a roupa, eu venho de saia. A Maitê Proença já tirou a roupa 200 tirou uma, pintou o corpo. Não. Tirou uma, pintou o corpo. Então eu posso pôr a saia em cima da calça. Eu não acredito mais nada que você fala. Eu nem me vi um cara de saia, assim. Eu quase comprei pra ele e falei, você apostou em quem? Eu acho que ele tava usando a saia porque ele queria. Calma. Na nota de 3. Nós vamos tratar desse assunto. Calma. Olha aqui, chegou a grande hora, meus amigos. Durante 2 meses nós recebemos aqui várias histórias para a promoção Sorriso Show de Bola. E dentre essas histórias, 2 foram escolhidas na sexta-feira pela nossa produção. Mas agora eu passo a responsabilidade para você que está em casa votar e escolher. Nós gravamos com a dona Wanda e com o senhor Rômulo. Agora nós vamos ouvir e ver o recado da dona Wanda. Aliás, vamos ver o que ela diz aí? Vamos ver aí. Roda o recado da dona Wanda. Eu tive um problema de depressão e meus dentes caíram todos com o problema de gengivite que eu tive. Eu passo muita vontade de comer as coisas e não consigo por falta dos dentes. O meu maior desejo é comer um torresmo, comer um abacaxi bem gostoso, uma maçã, e eu não consigo. Eu espero muito ganhar essa promoção para que eu possa voltar a sorrir e alimentar novamente. Olha aí, ó, tá vendo só? Vai precisar de um trato, tá? Realmente com a arcada meio complicada. Põe aí o recado agora do seu Rômulo aí, põe aí. Meu nome é Rômulo, eu sou da cidade de Matozinhos. A minha história é que eu fui ajudar um pessoal a ligar uma máquina, né, que é acionada com uma manivela, e essa manivela soltou e bateu na minha boca e quebrou meus dentes. E eu fiquei sabendo dessa promoção, Sorriso Show de Bola, e eu escrevi nessa promoção. E eu fui um dos finalistas e eu queria pedir ao público que votasse em mim para que eu possa ser o vencedor dessa promoção Sorriso Show de Bola. Tá vendo só? Tá vendo esse WhatsApp que tá aqui embaixo? Então, você já pode votar. Vote aí no nome, na Wanda ou no Rômulo. Qual história merece ganhar um sorriso novo? Presente dos donos da bola e da Clínica Implantar. Quarta-feira, dia 9, no final do programa. Vou anunciar aqui o resultado com meu amigo Dilson Pockel, lá da Implantar. Então, participe, vote aí e a gente mostra o resultado na próxima quarta-feira, ok? Bom, vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu a Chapecoense, terminou o Campeonato Brasileiro na segunda posição, vice-campeão brasileiro. Os melhores momentos na tela e a gente discute aqui. Taca-lhe pau aí. Eduardo Panz, boa tarde, tudo bem? Beleza, Atlético tarde, ontem sob o comando de Diogo Giacomini. Fim de feira, né, Everton? Fim de feira. O Atlético, o início do jogo do Atlético preguiçoso, o Atlético parecia que nem estava brigando pelo vice-campeonato. Aliás, para nós da imprensa, para parte da torcida, era muito importante essa questão do vice-campeonato. Deve ter sido muito complicado colocar isso na cabeça dos atletas, mas o trabalho do Diogo Giacomini nessas 2 rodadas que ele dirigiu o time foi bem feito. Foi bem feito. Eu acho que ele mudou sim a postura do atleta defensivo. No pouco tempo de trabalho, a gente viu o Atlético um pouco mais recuado defensivamente. Não que o time tivesse recuado, mas o sistema defensivo um pouco mais atrás. Mais resguardado. E o Atlético acabou tomando... Marcação mais baixa. Marcação baixa, como gostam de dizer. E é o que dá para usar nesse momento mesmo. Mas ontem uma Chapecoense muito quebrada também, time muito desfalcado. E valeu pela festa que foi feita no Mineirão, quase 35 mil pessoas. Não entendi o Atlético ter levado só esse jogo para o Mineirão, poderia ter levado outros jogos, como o Corinthians, por exemplo, que daria renda, o público seria muito maior, mas enfim, são decisões da diretoria do Atlético que, justificando ou não,
eu não consigo compreender muito bem, mas é o que eu disse, não dá para analisar muito essa partida em si, Atlético e Chapecoense, porque era a última rodada, não valia tanta coisa em termos de tabela para as duas equipes, para a Chapecoense, na verdade, não valia absolutamente nada, não serve como avaliação para determinados jogadores, A ou B. Thiago Ribeiro fez um bom jogo, mas se você pegar a temporada toda do Thiago Ribeiro, na minha opinião, deixou a desejar. Não é jogador para ser titular do Atlético, acho que o Atlético deve sair em busca de algum jogador para aquela posição, setor esquerdo, jogar aberto pela esquerda. Nem Thiago Ribeiro, nem Dátulo, na minha opinião, foram suficientes para o Atlético nesse ano. E em termos de time, o Atlético apresentou algo muito bom esse ano, mas em termos de elenco ficou devendo. Diego Aguirre vai ter trabalho, principalmente no setor defensivo, e o Atlético vai precisar de 4 contratações aí pontuais, se possível 3 para serem titulares do Atlético em 2016, e aí recompor o elenco, o banco de reserva, com alguns jogadores que foram titulares. É o que dá para dizer do Atlético nesse final de ano de 2015. Muito bem. A gente ainda com os melhores momentos na tela, gostaria de explorar com o Ídolo e também com a Dimara sobre a questão dos jogadores que a diretoria já liberou, enfim. Conceição, Pedro Botelho, mamãe querida. O Josué, né, com relevantes serviços prestados ao Atlético. Douglas Pires também. Quem mais, hein? Mais algum? Não, acho que não. Acho que Danilo. Que Douglas Pires. Danilo Pires, aliás, desculpa. O Douglas Santos, que foi liberado porque perdeu a avó, né? O Danilo Pires liberado, enfim. Ídolo, começo com você. Dos jogadores aí que saíram, você acha que o Atlético agiu corretamente? Quer dizer, do Botelho e do Conceição não precisa nem falar. Mas dos demais. Sim. O programa que acabou sexta-feira foi anunciado depois, o Ed Carlos, que renovou também. Ed Carlos renovou, exatamente. Diga aí, Ídolo. Abraço certo, boa tarde a todos. Acho que não tem o que questionar, não. Foram acertos da diretoria nesse aspecto aí de não permanecer com esses jogadores. Você disse que não há nem discussão no caso dos 2 laterais esquerdos, eu concordo, acho que são os 2 piores mesmo. Mas mesmo no caso dos outros, embora não tão ruins quanto esses 2, também não tem muita discussão, Everton. O Josué já deu o que tinha que dar, o Josué ou encerra a carreira ou vai jogar num time menor. Não está no momento assim de permanecer num elenco tão qualificado e com ambições tão altas como o Atlético. Já não é mais um garoto, né? E não precisa, assim, não é o caminho, sabe? Acho que o Atlético tem uma dupla de volantes muito boa, tem possibilidades táticas de tirar um dos volantes, jogar com o time mais solto. Se for colocar um marcador no meio, tem o Eduardo, que todo mundo fala muito, e que tem poucas oportunidades. O próprio Lucas Cândido, jogou muito ontem, foi bem, foi eleito melhor em campo. Então, quer dizer, não é o momento mais de continuar com o Josué. E o Cárdenas, que acho que pode ser colocado de alguma maneira como decepção, né? Que chegou com algum cartaz, um meio atacante, então se esperava aí do Cárdenas uma capacidade de fazer gol, de driblar. Ele fez alguns gols de fora da área ali no time dele da Colômbia, só que também ele teve um bom número de chances. Não acho que é uma grande perda, não. Então, acertos aí, pelo menos nesse aspecto, o Aguirre não pode reclamar que perdeu um grande jogador. E acho que o caminho, Everton, é manter a base, continuar com esses titulares, que a tendência é essa, e trazer alguns reforços pontuais, principalmente, na minha opinião, na função ali de meia atacante, de cara que faz o elo ali entre os volantes e o centroavante. Porque o Atlético perdeu o Michael Suel, que joga por ali, o Guilherme, que joga por ali, estilos diferentes, mas bem ou mal, são armadores, cada um à sua maneira. Agora o Cárdenas também, que não rendeu muito, mas também, mas numericamente no elenco contava-se com ele. O Carlos, que é um atacante, mas que joga muito mais compondo a linha de 3 meias, que também não vingou como se imaginava. O mesmo raciocínio dá para utilizar com o Dodô, que na temporada anterior terminou em alta, não termina essa em alta. Você pode, sendo muito benevolente, mas tem um detalhe que deve ser observado. Nós falamos isso aqui no jogo contra o Grêmio. Com o Levir ele jogava mais avançado, aberto, com o Giacomini ele atuou um pouco mais atrás. Mas aquilo ali eu acho que não é tão representativo, porque foi na hora do Bumba Meu Boi, né? Não foi uma hora de vou pensar na maneira de como Mas a mudança é muito radical, jogar. Ídolo. Mas ali era uma situação muito específica, né? Ele estava sem lateral, ele estava só com um volante ali, ele colocou o time completamente para frente. Acho que só por aquela situação não dá para imaginar que ele vê eu acho que só o Dodô de um jeito Dodô diferente. como algo que vai acrescentar no
que vem tá pensando depende também. Tem jogador que encaixa com um treinador e não encaixa com o outro. O Maluf deu a entender que o Maxwell volta, né? Porque tá mal onde ele tá. Deixa eu chamar o presidente Daniel Nepomuceno, que falou após a partida sobre a Chapecoense ontem, do elenco de 2016, sobre jogar no Mineirão e tal. Roda aí, deixa o presidente falar. O Atlético tem um elenco muito bom, foi por detalhes que a gente não conseguiu levar esse Brasileirão. E como a gente fez esse ano, né? Vamos tentar manter a equipe toda, trazer 2 jogadores ou 3, de acordo com o treinador também, colocar e preparar para não cometer esses pequenos erros, a gente poder ser campeão ano que vem. Jogar mais o Mineirão ano que vem, uma ideia? Não, a gente já colocou que a gente pode jogar mais algumas vezes, depende do contrato, isso nós vamos avaliar com calma. Muito bem. Tá, então, Dimar Oliveira, boa tarde, Dimar. Boa tarde para todo mundo. Não foram detalhes, não foram pequenos erros, né? A distância foi muito grande, o Atlético teve muitas dificuldades para confirmar até o vice-campeonato brasileiro, isso foi muito claro, principalmente na reta final, a reposição, a forma como tudo aconteceu, e acho que essa consciência o próprio presidente tem. Claro que é uma avaliação muito rápida ali numa saída de estádio, mas com certeza essa avaliação está sendo muito maior, senão não teria trocado nem o treinador, como aconteceu. Então, as situações foram bem maiores. A gente tem informações de que o Atlético busca, neste momento, 2 jogadores especificamente, o meia, que o Cadu falou, e um atacante também. Esse seria o trabalho inicial do Atlético. É claro que agora, com o novo treinador, você tem as situações que ele mesmo vai colocar, né, diante de uma avaliação que ele vai fazer do grupo, que não é uma avaliação nem dele, é o que vai ser passado para ele. Porque é muito pouco. Mesmo que ele chegue e fale assim, olha, eu conheci muito o Atlético. O Atlético da Libertadores é um Atlético muito diferente do Atlético do restante do campeonato. Que ele tenha ficado no Brasil, que ele tenha ficado lá em Porto Alegre, que ele tenha observado, mas você nunca observa tão de perto assim, você não tem relação nenhuma com aquele clube. Então ele vai ter uma avaliação que vai ser passada por quem está lá e tudo. Então o Atlético trabalha nessas 2 frentes hoje, um meia armador e um atacante. Essa possibilidade do retorno do Maxwell, o Atlético ganhou dinheiro com a história do Maxwell, foi uma opção financeira naquele momento, mas que prejudicou muito o time dentro de campo, nas opções que o Levir tinha, nas alternativas que a equipe poderia ter. E acho que todas essas lições têm que ser tiradas deste campeonato. O presidente chegou a falar até dos jogadores que estão pela seleção da CBF, 4 jogadores, além do Lucas Prato, que foi eleito melhor estrangeiro, que estão nessa seleção do Campeonato Brasileiro. Alguns são questionáveis. A gente está falando, e até para uma situação técnica desse campeonato também, que tipo de situação aconteceu no momento dessa votação. Então, ele mesmo sabe o que o Atlético precisa. E acho que o Atlético vai passar por modificações interessantes. Os jogadores que a gente imagina, que tem se apurado, são jogadores de ponta e chegam para ser titular. Isso também fortalece o banco, à medida que você imagina que todos os titulares, nesse momento, têm o contrato renovado. Existe também uma possibilidade de uma proposta para o Giovanni Augusto. Essa é uma situação real. Então, se for isso, acho que talvez mais do que um só armador o Atlético vai ter que trazer. Pois não, Ido. A gente comentou na semana passada, mas é uma notícia que veio mais forte no final de semana, mais confirmada, digamos assim. O Cuca está pedindo mais de 1 milhão, né? Como que nesse momento é mais importante refletir sobre essas escolhas do Atlético do que o jogo de ontem, então vale destacar mais um argumento pró-diretoria, para quem reclama aí da escolha do treinador. O Aguirre veio por bem menos e que era dos mais citados, que é o do Cuca, convenhamos, né, gente? Vai gostar do Cuca lá longe, achar que vale a pena pagar mais de 1 milhão para o Cuca na realidade do futebol brasileiro. Não tem como, não vale a pena, com todo respeito ao profissional. Ele pede o que ele quiser, mas o dirigente não pode ser responsável de aceitar qualquer coisa. E o segundo aspecto, viu, Everton? Todo mundo comentando esse negócio do Mano Menezes, já confirmada a saída, ganhou muito dinheiro, mas o Aguirre veio para o Atlético para ganhar menos do que receberia no mundo árabe. Não sei qual que é o tamanho da diferença, o salário dele aqui não foi divulgado, também não informou-se quanto ele receberia lá, mas só para mostrar que, às vezes, alguns exemplos de quem escolhe a carreira existem. Né? Não estou julgando o Mano Menezes. Não, mas vai com Deus, mas é um exemplo prático do futebol mineiro. Eu queria ter falado isso na semana passada, não deu tempo. Quanto será que o Aguirre receberia mais no mundo árabe? Provavelmente a diferença não seria tão pequena. Acho que não seria 2 milhões, 2 milhões e meio como o Mano Menezes. Mas a gente sabe que lá eles não pagam pouco. Aí pode ser no mínimo o dobro daqui, né, cara? Não estou entrando no mérito, um vai ganhar 2 milhões a mais, aí não tem como falar não. O do Aguirre seria só 700 mil a mais. Não estou entrando nessas picuinhas, estou querendo dizer que esse argumento que todo mundo já aceitou, não, o dinheiro que vai tudo, ninguém escolhe a carreira e ninguém escolhe o lado esportivo. Não é verdade. O técnico que veio para o Atlético escolheu o lado esportivo.
Muito bem, cadê a Kika? Põe a Kika na tela aí, vamos dar um giro agora na opinião do torcedor atleticano. Kika, boa tarde. Boa tarde, Everton. @Marcelo Templo. O Atlético perdeu 5 chances de gols contra a Chapecoense. Essa foi a tônica de 2015, principal motivo da perda do título. Pedro Martins elogiando Lucas Cândido, voltou muito bem, na minha opinião. Leonardo Lopes pergunta se a volta do Tardelli é possível. Ainda tem fôlego e poderia resolver o lado esquerdo do ataque. E o Maurício, 64, chamando a atenção do presidente. Nenê livre no mercado, Luiz Fabiano livre no mercado. Não deixe passar as oportunidades. Nenê está livre no mercado. Ele tem contrato até dezembro de 2016 com o Vasco. Só que o seguinte, a informação que recebi agora pela manhã, ou que nós recebemos, é de que o Atlético poderia fazer alguma composição com o Vasco. Sim. Aí não sei se cedeu o Serginho em definitivo, mais alguns jogadores e tal. E o Nenê viria para o Atlético. A informação que a gente recebeu, mas estamos apurando. O próprio Nenê já disse anteriormente que poderia ser um destino sim, mas ainda nenhuma confirmação. Agora, se vem, seria um baita de um jogador. Olha aqui, você que tem estilo, que gosta de produtos de qualidade, com belo design, com muito conforto, você tem que usar Perlato. Compre seu Perlato na sapataria americana e concorra a um sapato exclusivo feito à mão. Eu tenho um, é sensacional. O sorteio acontece no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro, Natal tá aí, eu tenho um e o meu tá até aqui. Eu vou mostrar para vocês já já. Então tem gente que quer ganhar de presente um Perlato. Você tá esperando o quê? Tem opção para todo mundo. Tem mocassim, tênis, tem coturno, bota, lindos sapatos. Olha esse aqui feito à mão, lindo, lindo, lindo. Sapato a estilão italiano, hein? E você que quer 7 centímetros a mais, vai ficar mais alto. Não leva para maldade, pô. Faz diferença, tamanho faz diferença. Na Perlato tem um modelo que você cresce 7 centímetros, que beleza. Todos os modelos Perlato você encontra também no 3733318934 para você revender os modelos Perlato. Fale com o Cleiton, faça o seu pedido, venda Perlato na sua loja, presenteie alguém também com Perlato. São sapatos com modelos exclusivos, com conforto e matéria-prima de ponta, além de serem feitos à mão. Modelo italiano, espetacular. Perlato, Perlato.